Graça e paz a todas. Aqui é a professora Rebeca. Para quem não me conhece ainda, eu sou responsável pelo canal e pelo grupo de estudos bíblicos e aconselhamento bíblico. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Nós temos um perfil no Instagram onde nós divulgamos eh, palavras, né, de aconselhamento, palavras bíblicas, baseado em situações que nós já aconselhamos alguém, ou vivenciamos, ou acompanhamos de perto a situação. E ali nós colocamos algumas postagens com esse direcionamento. Além disso, nós estamos agora estudando a Epístola aos Efésios. A gente já teve a primeira aula, que foi mais um panorama do livro, né, como um todo. A gente estudou as questões de contexto do livro, dos costumes, da cultura, da época, do local. E agora a gente vai começar a estudar os capítulos. Queria pedir muito, 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 mil perdões a você, porque essa nossa primeira aula era para ter saído há umas semanas atrás e devido a alguns contratempos, a gente não conseguiu organizar o material com um pouco mais de antecedência. Então, desculpa aí, tá bom? Mas a gente vai tentar ir suprindo essa necessidade e eu espero que essa aula de hoje seja muito abençoadora para você. E aí, eu já estou pensando da gente ter uma aula ao vivo. O que é que vocês acham? Vou colocar lá no nosso canal do Telegram para você deixar o seu voto. Qual seria uma data boa e um horário bom para a gente se encontrar ao vivo, numa sala de bate-papo de videoconferência mesmo, tá? Ou pelo Google Meet, ou no Time Link, ou no Jitsi Meet, algum aplicativo desse, tá? E aí a gente marca esse encontro. Infelizmente, eu não tenho como fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube, porque o número de inscritos no meu canal ainda é super pouquinho, né? E não tem condições da gente fazer esse streaming, né? Mas é um projeto para futuro. Futuramente, quem sabe a gente não consegue. Também estou devendo para vocês ainda a pauta do nosso Clube do Livro. Acredito que vocês devem estar recebendo, entre hoje e amanhã, o estudo do capítulo 4 do livro a Mulher Controlada. Eu já ia dizer a Mulher Transformada. Ó. A Mulher, deixa eu ver aqui, a claridade não ajuda, né? Deixa eu ver aqui, assim, mais para cá, um pouco mais para cá. Pronto, A Mulher Controlada pelo Espírito é um livro que nós estamos também estudando no nosso Clube do Livro. Não sei se você já adquiriu, se você não conseguiu, mas enfim, a gente vai também trabalhando esse livro. É um livro bem abençoador. Foi muito abençoador para a minha vida quando eu li a primeira vez. E eu espero que os nossos estudos também abençoem você de alguma forma, tá bom? Bem, antes da gente começar, eu queria orar por você, tá bom? E se esse material te ajudar, se edificar a tua vida, eu queria que você mandasse para alguém esse vídeo, esse estudo, para alguma amiga, para tua filha, para tua irmã, para as mulheres da sua igreja, para as jovens da sua igreja, as adolescentes da sua igreja. Se de alguma forma você se sentir abençoado, que você possa abençoar outras mulheres também, tá bem? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por este dia, por este momento e por essa oportunidade que nós estamos tendo juntas de estudar a tua palavra. Senhor, eu te apresento a cada uma, Pai, que vai receber esse material e que vai entrar em contato com esse estudo, Senhor. Que cada palavra que seja dita aqui seja para a glória do teu nome, que seja para a edificação da tua igreja e que ela seja geradora de mudança, Senhor, de domínio próprio, do fruto do Espírito, de um avivamento, Senhor, de um revestimento, da tua graça, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que vão ser alcançadas por essa videoaula, Senhor. Eu te peço que derrame sobre mim e sobre elas a tua bênção, a tua presença, a tua graça, Senhor.
em nome do teu filho Jesus, que esse material sirva para abençoar muitas pessoas para a glória do teu nome. Amém. Vamos começar, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o material. Bem, vamos começar apresentando o capítulo, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 1. Talvez na sua ideia aí você pense assim, poxa, mas só um capítulo, esse tempo todo, é pouco um capítulo. Mas você vai ver que não. Cada capítulo tem uma série de coisas que a gente pode abordar, tá bom? E o capítulo 1, ele está dividido em 3 perícopes, ou em 3 partes. A primeira parte, que é a saudação de Paulo, que compreende o versículo 1 e 2. A segunda parte, que são as bênçãos espirituais, que estão do versículo 3, vou botar aqui a minha lanterninha, tá? Do versículo 3 ao versículo 14. E a ação de graças e a oração de Paulo, que vai do versículo 15 ao 22. Eu gostaria que você pegasse uma caneta, um lápis, pegasse a tua Bíblia, eu tô com a minha aqui aberta, tá bom? Pega a tua Bíblia, coloca aí perto de você, porque aí você vai marcando os versículos, vai anotando o que chamar a tua atenção. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse estudo, você pode deixar o comentário aqui no YouTube mesmo, tá? Que quando eu chegar a notificação para mim, eu respondo para você. Ou então você pode mandar uma mensagem para mim no privado, ou no Telegram, ou no Instagram, lá no nosso bate-papo lá do Instagram, também você pode mandar essa mensagem para mim acerca desse estudo, tá bom? Só não fica com dúvida e à medida que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar também, tá bom? O objetivo desse material aqui, desse trabalho, não é me enaltecer de forma alguma, mas é ajudar você a ter um momento em casa de estudo bíblico também da palavra. Às vezes a gente está tão atarefada, né? Tão cheia de coisas para fazer, trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa. Quem tem filho ainda, o trabalho dobra, né? Porque é o marido e o filho. Acho que são solteiras, mas ainda estão estudando, então tem os trabalhos da escola ou da faculdade para colocar em dia, tem as coisas de casa também para organizar. Tem o autocuidado, né? Que a gente também precisa cuidar da gente. Então eu sei que a vida da mulher é super multitarefada, mas nós precisamos, como a gente já falou anteriormente com vocês, a gente precisa ter esse tempo nosso, não só um tempo de devocional, para que você tenha a sua oração, a sua meditação na palavra, mas é importante que pelo menos uma vez na semana você separe um tempo para estudar a Bíblia mesmo de fato, não só fazer aquela leitura, tá? Que eu particularmente sou totalmente contra, eu sempre digo aos meus alunos isso. Eu nem sei se eu comentei isso com vocês, né? Eu sou professora de seminário de teologia, tá? E sou professora secular também e desenvolvo várias atividades. Então eu sei o quanto é difícil a gente organizar esse tempo, mas é importante você separar um tempinho na sua semana para você estudar a palavra e não abrir a Bíblia aleatoriamente e sortear algum versículo, como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessas. Talvez você que está aí agora, do outro lado, tendo esse primeiro contato comigo, seja uma pessoa que se converteu há pouco tempo e diga assim: Ah, Rebeca, eu não sei ler a Bíblia, eu leio e não entendo. Acho super complicado e não consigo ler nada. Olha, calma. Eu já passei por isso também. Eu acho que a maioria de nós aqui também já passou, certo? O que é que eu recomendo para você? Se você é nova convertida, nunca teve contato com a Bíblia, ou se você é uma pessoa que é crente há bastante tempo, é cristã há bastante tempo, mas mesmo assim não tem muita prática na leitura bíblica. Então, eu recomendo que você comece a leitura bíblica com uma Bíblia que tenha uma linguagem mais simples, tá bom? O que é que eu posso dizer? Na igreja, geralmente, as pessoas usam a Bíblia com a tradução que a gente chama de Almeida corrigida ou Almeida corrigida e atualizada, alguma coisa assim. Onde é que você vai ver isso? Lá no início da sua Bíblia, lá no início, depois da capa. Aí você vai passar a primeira folhinha, a segunda folhinha, antes do sumário da Bíblia.
Antes do sumário tem uma folhinha sempre ao lado que vem dizendo qual é a versão da tradução da tua Bíblia, certo? Então, nas igrejas, geralmente usa essas que eu acabei de falar, né? Nova Almeida Corrigida e atualizada. E aí, essas você realmente, dessa tradução, você leva para a igreja até para você conseguir acompanhar o que as pessoas estão falando lá na frente. É melhor você estar com uma Bíblia que tem uma linguagem igual, tá? Mas aí, para você ler em casa, que tenha uma tradução mais fácil, mais simples para você ler, eu recomendo a Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tá bom? Não é uma Bíblia para estudo, mas é uma Bíblia que tem uma linguagem bem simples e para você que nunca teve esse hábito de leitura da Bíblia diária, ou você que é nova convertida, ou você que é adolescente mesmo e acha um pouco complexa a linguagem, enfim. Se você está querendo começar a construir esse hábito da leitura da Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. A gente tem também uma Bíblia chamada Bíblia à Mensagem. Ela também tem uma linguagem bem simples, bem fácil de compreensão. Agora, se você já tem o hábito de ler a Bíblia, mas mesmo assim tem uma dificuldade de compreender os textos, eu recomendo a Bíblia NVI, tá certo? Ou a NVT, NVI ou NVT, tá? É a Nova Versão Internacional. Ela tem uma linguagem também bem acessível, tá certo? Mas aí é interessante que você tenha essa questão da compreensão textual aí melhor resolvida. Eu gosto de usar NVI, é a linguagem que nós vamos usar no nosso estudo hoje, tá bom? Eu tenho outras traduções também, mas eu prefiro essa. Então vamos começar falando sobre quem é Paulo de Tarso. Coloquei aqui, logicamente, que não tiraram a foto dele, tá? Isso é uma imagem aí só para ilustrar o nosso momento. Mas Paulo de Tarso, ele era judeu, fariseu e era super dedicado ao zelo da doutrina de Deus. Para quem conhece, né, ou para quem não conhece, o farisaísmo era era formado por um grupo de religiosos, estudiosos da palavra de Deus, pessoas importantes, geralmente formadores do sinédrio também. Então, eram pessoas que eram responsáveis pela preservação da doutrina, dos ensinamentos de Moisés, tá bom? E aí, Paulo, que não era Paulo na época, ele tinha outro nome, ele era chamado de Saulo. Ele era tão zeloso com a palavra de Deus, tão zeloso com a unidade da doutrina no judaísmo, que ele ficou super preocupado com uma suposta seita, que não era seita, né? Que estava surgindo naquela época, que eram os nazarenos, eram as pessoas que seguiam a Jesus. E por causa disso, ele se tornou um exímio perseguidor da igreja, tá? Ele esteve presente na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, ele assistiu esse apedrejamento. Pois é. E ele estava se preparando para ir para uma cidade chamada Damasco. Ele estava com algumas cartas para prender mesmo, invadir algumas casas e prender ali os cristãos que estavam teimando em continuar pregando o evangelho mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo. Então ele não admitia isso daí e estava preparado, né? Foi com um grupo de soldados com cartas de prisão mesmo para prender essas pessoas. E aí, no caminho para Damasco, no capítulo 9 de Atos, tem a história dele, né? Ele foi abordado por uma luz muito forte e ninguém conseguiu ver quem estava lá, né? Os soldados não viram o que estava acontecendo, mas a Bíblia conta que ele caiu por conta dessa luz e ficou cego depois dessa visão. E o próprio Jesus falou com ele, né? O próprio Jesus falou com ele, se apresentando. E ali houve um profundo arrependimento no coração de Saulo. E mais para frente houve todo o momento da conversão. Esse momento que Jesus se encontrou com Saulo foi o momento da conversão de Saulo.
E aí, inclusive, o nome de Saulo foi mudado posteriormente para Paulo, né, depois desse episódio, tá bom? Então, o sentimento de Paulo na escrita da Epístola aos Efésios é basicamente o mesmo sentimento que ele tinha antes com relação à doutrina de Deus. Sendo que agora ele tinha uma visão muito mais ampla da doutrina de Deus. Ele tinha convicção de que Jesus o tinha chamado, tá? Por isso que o tema da Epístola aos Efésios é justamente a unidade da igreja, a unidade em propósito, tá? Então, ele continua com o mesmo sentimento, com a mesma visão, só que agora ele reconhece que ele é instrumento de Deus, é instrumento de Jesus para viver a missão dele, né, do seu chamado, que conduzir a gentios e judeus ao evangelho, conduzir a Cristo, tá bom? Vamos continuando. Então, no versículo 1 e 8, e aí eu não coloquei aqui, mas nos outros eu coloquei, né, para vocês saberem qual é o versículo 1. Então, o versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos analisar aqui algumas questões que estão implícitas nesse texto. A primeira coisa que nós vamos analisar está aqui em destaque. Vocês vão ver que ao longo de todo o estudo eu coloquei várias palavras em destaque porque são as coisas que nós queremos chamar atenção. Então, a primeira coisa que eu quero chamar atenção aqui para vocês é que Paulo era considerado apóstolo de Cristo, tá? Apóstolo de Cristo, por quê? Apóstolo, porque a palavra apóstolo, ela indica um reconhecimento de autoridade, tá? Então, os apóstolos eram chamados assim porque eles foram comissionados diretamente por Jesus. Então, todos os discípulos que acompanharam a vida de Jesus, que acompanharam o ministério de Jesus, eram chamados de apóstolos. No caso de Paulo, ele reivindicava, quando ele fala que Paulo, apóstolo de Cristo, ele está reivindicando esse reconhecimento de autoridade, tá bom? Ele está aqui dizendo que também foi comissionado, porque afinal de contas o próprio Jesus foi ali pessoalmente buscá-lo no caminho para Damasco, tá? Então, ele não era apenas um missionário que levava a mensagem, como eu e você somos missionários que levamos a mensagem do Senhor, tá? É mais do que isso. É uma pessoa o que ele exerce a função de procurador. O que é o procurador? É aquela pessoa que está representando, como se estivesse substituindo, de fato, aquele que o enviou. Então, Paulo, ele não era só um missionário, ele era um apóstolo porque ele estava ali representando, substituindo o próprio Jesus, tá? O Talmud judeu diz que essa pessoa, esse apóstolo, é representado a partir de uma palavra aramaica chamada shalihá. Shalihá. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? Que é equivalente àquele que o enviou. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas, eles são pessoas que receberam uma revelação autorizada, legitimada por Deus, tá? Então, o que eles diziam é considerado, inclusive pelo cânon da igreja, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, tem a mesma autoridade. Então, biblicamente falando, Paulo tem uma autoridade semelhante à autoridade de Cristo e os demais apóstolos também. Por isso que ele reivindicava dessa forma esse direito de ser considerado apóstolo, para dizer assim, olha, eu não estou falando essas palavras de mim, não é? Elas não vêm de mim, elas vêm do Espírito Santo de Deus, tá? E aí, quando ele diz assim,
pela vontade de Deus, né? Porque justamente foi o próprio Deus que o comissionou. E aí eu acho interessante quando ele diz assim, pela vontade de Deus aos santos e fiéis. E aí quando eu li essa palavra a primeira vez, fiquei me perguntando, né? Poxa vida, então quer dizer que esse texto foi direcionado só a pessoas santas, né? Então, não serve para a maioria de nós, porque não somos santos, né? Nós pecamos e pecamos quase que sempre, diariamente. Pecamos por ações, por palavras, por pensamentos, por obras. Só que santo, minha gente, não significa uma pessoa que não peca. Pelo contrário, com base em Daniel capítulo 7, né, e outras passagens no Antigo Testamento, santo significa uma pessoa que foi separada por Deus para o serviço de Deus. E mais ainda, no Novo Testamento, santo significa separado para pertencer exclusivamente a Deus. Então, quando Paulo chama os Efésios de santos, ele não está querendo dizer, olha, essa palavra que eu estou dando aqui, essa carta é só para quem não peca, viu aí da igreja. Não, de forma alguma. Essa palavra está direcionada às pessoas que estão em processo de santificação, às pessoas que foram separadas por Deus, tá? E quando ele chama de fiéis, aí a gente pensa de novo, poxa vida, então quem é infiel, né? Mas graças a Deus a Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Pois é, fiel significa aqueles que se comprometeram com Cristo, que aceitaram o convite de fazer parte do seu reino e de sair pelo mundo divulgando também o reino de Cristo através do seu amor. É uma mudança, gente. Ser fiel, veja só, ser fiel não é uma mudança geográfica. Não significa que agora você é santo e fiel e aí Deus vai te arrebatar agora, assim, te levar para o céu. Não, não é isso, tá? É uma mudança mental, é uma mudança de mentalidade. É aquilo que Paulo diz que nós devemos ser transformados no nosso entendimento, né? A nossa razão, ela é modificada a partir do trabalho do Espírito Santo. Então, há uma mudança de mentalidade, não é uma mudança só de atitude, mas a mudança de atitude é a partir de uma mudança de mentalidade, tá bom? Ah, e aí ele agradece, né, a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele saúda, né? Paulo tinha esse costume de saudar, por isso que eu começo a nossa aula aqui muitas vezes saudando vocês, me apresentando, porque eu sei que tem gente que não me conhece, então é assim que a gente vai continuando. Então vamos agora para o nosso versículo 3. Vocês veem que aqui eu coloquei agora, né, os versículos, tá? Coloquei os versículos, vou colocar minha bolinha aqui, qualquer coisa a gente volta com a canetinha se precisar marcar alguma coisa, certo? Então vamos lá. Então, no versículo 3, já ia dizer capítulo, ó, minha gente, vocês tenham paciência comigo, viu? Eu fico assim, é timidez, um pouquinho de timidez que eu tenho, mas eu vou superar, vai melhorando. À medida que a gente for se conhecendo, vai melhorando. Então vamos lá. Ele começa o verso 3 dizendo assim, ele começa bem dizendo ao Senhor, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Espera lá. Vamos observar tudo que esse versículo 3 pode dizer para a gente. Primeiro, quando ele diz bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está nos chamando, eu e você que estamos lendo a carta, a bendizer o nome do Senhor, a adorá-lo, né? Ele não começa dizendo louvado seja o Senhor e tal, mas essa palavra bendiga, né? Ela nos inspira, ela nos motiva a louvar a Deus de uma forma mais íntima, certo? De dentro para fora.
E ele diz aqui, ó, que nos abençoou. Algumas traduções vai dizer que ele tem nos abençoado, certo? E aí, tanto faz a conjugação tá aqui no particípio, ele tem nos abençoado, ou está nos abençoou no passado, vai dar o mesmo sentido, tá certo? A mesma conotação de que ele nos abençoou ou ele tem nos abençoado, ou seja, antes e continua nos abençoando, tá bom? E aí ele diz assim: com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E aí, essa parte aí nas regiões celestiais não é uma coisa muito fácil de entender, tá? Eu pesquisei, né, alguns estudiosos acerca das epístolas da prisão e da epístola aos Efésios em especial, tá? E eles dizem o seguinte, que ele está dizendo, né, Paulo está dizendo, que não há bênção espiritual que não seja em Cristo, que todas as bênçãos que nós recebemos são cristocêntricas, ou seja, não existe nenhuma bênção que você receba que não venha da parte de Deus, que não vem de você, não vem dos seus méritos, não vem das suas conquistas, vem dele, tá? Que não existe bênção que não emane de Cristo. E que todas as bênçãos nos são concedidas não só por Cristo, mas em Cristo, ou seja, nós somos abençoados a partir dele e nele. Por isso que é uma bênção espiritual. Essas bênçãos estão relacionadas ao nosso relacionamento íntimo com ele, a uma vida de intimidade, uma vida transformada, uma vida que foi resgatada, que foi salva, tá? Que foi transformada. E aí, quando ele fala de regiões celestiais, parece que Paulo está querendo chamar a nossa atenção para uma realidade que é um fato. O fato de que Jesus já está na glória, no céu, né? E já está à direita de Deus, ou seja, já está lá reinando em glória, tá? E que essa vitória que ele conquistou, a vitória sobre a morte, né? Porque ele ressuscitou, é uma vitória que também já é nossa. Nós que somos crentes em Cristo, já adquirimos essa vitória. Ela não é uma possibilidade, ela é um fato. Então, nós também somos abençoados por Jesus, porque ele já nos garantiu essa vitória, a vitória da vida eterna. Então, nós somos abençoados aqui na terra e nós somos abençoados nas regiões celestiais, porque nós já adquirimos essa vitória, que é a vitória sobre a morte, tá? E aí, ainda no versículo 4, ele começa a apresentar as bênçãos espirituais, tá? Que bênçãos são essas? O autor Russell Shedd, ele identificou 5. Eu identifiquei algumas mais. Não sei se porque a minha tradução da Bíblia é um pouco diferente da dele, mas enfim, quanto mais bênção, melhor, né, gente? Então vamos lá. Então ele começa aqui dizendo, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então essa é a primeira bênção. Nós fomos escolhidos por Deus. Pensa aí num negócio forte, gente. Não foi você que escolheu o Senhor. Ele te escolheu e te escolheu antes da fundação do mundo, tá? Então, a graça de Deus começa, então, quando Ele afirma através da sua palavra que Ele mesmo nos elegeu para o seu propósito, tá bom? Então, fomos eleitos por Deus para cumprir o seu propósito. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. Aí você pensa assim, poxa vida, como assim? Gente, ele te escolheu antes da fundação do mundo. É só você pensar na concepção, né? No ato da concepção. Quantos espermatozoides estavam ali correndo para fecundar ali o útero da tua mãe, e foi você que sobreviveu, foi você que venceu. Deus te fez chegar ali através de todo aquele processo lindo biológico, o Senhor, ele te gerou ali no ventre da tua mãe, né? Então, dali tu já foi escolhido, já foi a primeira escolha.
A segunda bênção a gente vê no versículo 5, né? Sim. Aí qual é o propósito de Deus? Esqueci de falar, perdão. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, ele nos escolheu para que nós vivenciássemos, antes de qualquer coisa, esse processo de santificação. O que é o processo de santificação? É o processo no qual o Espírito Santo age em nós, nos moldando, nos preparando, nos ensinando até que nós cheguemos na estatura ou na medida perfeita para sermos levados ao céu. Então, esse processo, ele não acontece da noite para o dia. Ninguém aceita Jesus hoje e amanhã é santo. Não existe isso, tá certo? É um processo que dura a vida do cristão, tá? Através dos erros, dos acertos, das situações difíceis que às vezes nos afligem, também servem para nos ensinar, nos moldar e nos fazer pessoas melhores, tá bom? Para a glória de Deus. Continuando aqui. Verso 5. Acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus, né? Aqui, certo? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí, a palavra predestinar significa destinar antecipadamente, de fato, tá? Então, ela sugere realmente uma espécie de seleção, tá certo? Da parte de Deus. E esse é um mistério, tá certo? De Deus, porque a Bíblia não revela quais são os critérios de Deus para essa seleção, para essa adoção, mas revela apenas que ele escolhe nos adotar. Então, nós não vamos nem entrar nesse mérito para discutir, porque o texto está muito claro aí, tá certo? Que ele em amor, nos predestinou ou nos elegeu, tá certo? Continuando aqui. Tá, então ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, de acordo com o seu bom propósito, que a gente não compreende o bom propósito de Deus, e conforme a sua vontade, ele resolveu nos adotar como filhos, tá? Mas a gente sabe qual foi o objetivo dessa adoção. O objetivo dessa adoção está aqui no verso 6, tá? Que é para louvor da sua gloriosa graça. Então, ele nos escolheu para que nós fôssemos seus filhos e desfrutássemos dessa bênção, que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado e deixássemos de ser escravo para ser filho, né? E aí, mais maravilhoso ainda é nós entendermos que ele nos deu essa graça, essa bênção gratuitamente. Nós não precisamos pagar nada. Não há nada que nós possamos fazer para dizer assim, não, eu colaborei com Deus para receber a minha salvação, eu fiz a minha parte. Não, ele nos deu gratuitamente, gente. Glória a Deus por isso. Segundo o Russell Shedd, que é o livro que nós estamos tomando como base, no verso 7, ele apresenta uma terceira bênção, que é a bênção da redenção. Por isso que eu coloquei aqui mais escurinho, tá? Nele, no caso em Cristo, temos a redenção. O que é a redenção? Gente, a redenção é uma realidade de uma vida contínua em decorrência da nossa posição em Cristo, tá? O que isso quer dizer? Que nós já tivemos o nosso preço pago. Imagina assim, né? Se você tiver um conhecimento de história, você vai conseguir compreender melhor o que eu estou falando. Na época que existia escravidão no Brasil, os escravos eles pertenciam a um senhor de escravos, tá? Eles tinham um dono, então eles não tinham direito sobre a sua própria vida.
Eles eram escravos de alguém, eles pertenciam a alguém. E aí eles ficavam expostos no mercado para que outras pessoas pessoas que tivessem muito dinheiro, pudessem olhar aquele escravo, olhar os dentes, as pernas, a força e ver se valia a pena pagar por ele e comprá-lo. Mas aí essa pessoa comprava o escravo, levava ele para sua fazenda e ele continuava sendo escravo. Mas o Senhor, ele não nos comprou para sermos escravos, ele nos comprou para nos tornar livres. Isso é a redenção. Um dia ele foi ao nosso encontro, um dia pelos critérios que nós não julgamos e nós não sabemos, porque é, se você olhar para você e se eu olhar para mim, de onde eu vim, para quem eu era, você vai perceber que não tinha nada em você que fizesse com que ele se agradasse e dissesse: não, essa merece ser redimida. Mas ele escolheu nos redimir. Ele pagou o preço por meio do seu sangue. Por isso que o texto diz aqui: por meio do seu sangue. Ele deu a sua vida. Perdoou os nossos pecados. Em muitos trechos na Bíblia, a tradução de perdão de pecado significa quitação da dívida. Ou seja, a nossa dívida que nos fazia viver longe de Deus foi paga. Ele perdoou a nossa dívida, ele perdoou o nosso pecado, ele pagou, ele quitou. Ele disse: olha, pegue tudo aí que ela está devendo, todos os erros que ela cometeu, todas as escolhas erradas que fez, todas as coisas ruins que pensou. Pense aí tudo de ruim que você já tiver pensado ou vivenciado de alguma forma. O Senhor pegou tudo aquilo e disse assim: eu vou pagar o preço por isso. Eu vou, por meio do meu sangue, pagar o preço por isso. De acordo com a riqueza da graça de Deus. Olha, ele pagou de acordo com a riqueza da sua graça, do seu amor. Ele nos redimiu, ele nos tirou dessa condição de escravos. O verso 8 apresenta uma outra bênção que diz que ele derramou sobre nós toda a sua sabedoria e entendimento. O que isso quer dizer? É que através de Jesus nós não precisamos mais nos preocupar com nada, porque ele nos garante essa sabedoria e esse entendimento sobre o nosso amanhã. Você vai ver mais na frente, ainda nesse capítulo, quando ele ora pela igreja e diz que ora para que o Senhor dê a eles esse entendimento, essa sabedoria, de que eles não precisam mais se preocupar com nada. Eles só precisam viver uma vida de fidelidade, ensinar o evangelho a outras pessoas, né? Viver essa graça, a graça do evangelho. Então, o Senhor, a quarta bênção que Russell Shedd apresenta nesse texto é justamente a bênção de termos recebido em nós a possibilidade de compreender esse mistério. Esse mistério de que nós agora podemos fazer aquilo que ele disse, aquilo que Jesus disse lá no texto das bem-aventuranças, né? Nós podemos olhar as aves do céu, nós podemos olhar os lírios do campo e ver que o Senhor cuida com tanto detalhe deles, que são plantas, que são animais, que de manhã nascem e ao final do dia podem estar secos e mortos. Que dirá a nós que o Senhor nos fez filhos? Pensa aí no cuidado, do tamanho do cuidado de Deus, gente. Isso é muito maravilhoso. E aí ele continua dizendo, né? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual foi o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, convergir todas as coisas foi no sentido de dizer assim, ó, ele nos redimiu a mim e a você, para que nós possamos
de acordo com o mistério da vontade de Deus, de acordo com o seu bom propósito, fazer convergir todas as coisas para Ele, né? O governo é de Cristo, tá? E a plenitude dos tempos é o momento, todo o momento que foi vivenciado a partir da vinda de Cristo aqui, tá certo? Nós estamos vivenciando essa, esse tempo, né? O tempo do reino de Deus entre nós, né? O Senhor reina e continua reinando e reinará para sempre e eternamente. Então, o que é que a gente pode concluir dessa primeira parte, né? Que Paulo era apóstolo, porque ele foi comissionado pelo próprio Jesus, pessoalmente, né? Ele foi chamado e foi comissionado. Comissionado é ser direcionado por Jesus para uma obra. E ele nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo, as quais foram, né, a nossa eleição, nós fomos eleitos em Jesus, nós fomos predestinados por Ele, né, desde o nosso nascimento até hoje, então nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo, para que nós deixássemos de ser escravos e nos tornássemos filhos livres em Cristo. Uma terceira bênção foi que a redenção do Senhor é uma bênção contínua sobre a nossa vida, que inclui a remissão dos nossos pecados, que é o perdão dos nossos pecados, e a retirada de toda a nossa culpa. Então, o Senhor levou sobre si toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. A quarta bênção é o reconhecimento, né, através da sabedoria e do entendimento, de que existe um propósito de Deus para as nossas vidas e que esse propósito converge na soberania de Cristo, tá? E no seu senhorio. E uma quinta bênção é que nós temos o privilégio de participarmos dessa herança, tá? Porque nós somos adotados pelo Senhor, nós somos seus filhos. Vamos agora para o verso 11, ainda, né? Ainda falando da parte final. Aí eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, tá? Ainda falando, ele ainda termina essa primeira parte, né? Essa segunda perícope, ainda falando, reforçando o que ele já tinha dito, né? Ele diz que nós somos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano. O plano de quem? O nosso plano? Não. O plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, nós somos escolhidos, predestinados, adotados de acordo com o plano e o propósito de Deus. Para quê? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, ele nos escolheu, nos predestinou conforme o seu plano para que nós tenhamos uma vida para louvor da glória de Deus, tá? O verso 13 diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aqui no verso 13, ele também revela um mistério, né? Um mistério que, no momento em que nós ouvimos o evangelho e que nós cremos na palavra, naquele momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos o Espírito Santo no ato dessa fé, tá? No momento em que nós recebemos de Deus o dom da fé para crer na palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí, o verso 14, ele diz uma coisa muito linda. Ele diz que esse selo do Espírito Santo, a partir do momento que a gente passa a ser casa do Espírito Santo, né? Ele passa a morar em nós, essa é a garantia da nossa herança, tá? Essa é a marca, né? É a garantia de que nós somos herdeiros dessa tão grande salvação. E ele diz que é a garantia até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então,
A marca que nós recebemos, os escravos, eles eram marcados, né, com um ferro quente, pelo seu senhor, porque se ele fugisse, morresse, enfim, qualquer coisa que acontecesse com ele, quem encontrasse ia ver a sigla do nome do dono, né? Ia dizer assim, esse escravo aí é de fulano de tal. Então, devolve para a fazenda de fulano de tal. Eles carregavam a marca do seu senhor. Mas nós também temos uma marca. E essa marca não é física. Essa marca não é visual, no sentido de que seja algo que nós colocamos em nós, um brinco, uma roupa que diz assim, essa aqui é a marca que me diferencia das pessoas. É isso aqui que mostra que eu sou cristão ou não. Não, não é isso. Não tem nada a ver com nada que você possa colocar em você para dizer que é cristão, tá certo? Não é um penteado do cabelo, não é uma tatuagem, não é uma veste, não. A marca que você carrega em você e que faz com que as pessoas saibam que você é herdeiro dessa herança, de que você é filho, é justamente o selo do Espírito Santo. Quero abrir um parêntese aqui, e aí a gente pode falar disso em outro momento, porque não está na pauta do nosso assunto de hoje. Esse selo do Espírito Santo não tem a ver com os dons espirituais, tá certo? Os dons espirituais são outro departamento que não tem uma relação com isso aqui. Estou falando isso aqui agora para você não ficar pensando aí, poxa vida, então eu não sou batizado com o Espírito, eu não falo em línguas, então eu não tenho o selo do Espírito, então eu não me converti, eu não fui convertido, e você não ficar aí em pânico pensando nisso, tá bom? A gente não está falando aqui dos dons do Espírito, os dons do Espírito são um revestimento de poder, foi algo diferente que aconteceu. A gente aqui está falando do momento da conversão. Conversão de verdade, tá bom? E agora chegamos à parte final desse primeiro capítulo, que é a parte onde Paulo faz a oração e ações de graça pela igreja, tá bom? A gente vai ler o texto, eu vou mostrar para vocês que existe uma divisão, tá bom? Eu vou voltar aqui. E aí ele faz essa oração baseado querendo nos deixar também um modelo, né? Uma inspiração de como nós devíamos orar uns pelos outros. Então ele diz assim: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Vou voltar para a gente poder conversar sobre o texto, tá bom? Então, primeiro, Paulo sempre foi um homem de oração. Você vai ver que nas cartas dele, ele sempre, ou no início ou no final da carta, ele sempre apresenta uma oração. Não sei dizer a vocês como foi que Paulo aprendeu a orar, mas eu acredito que no contato com os discípulos, né?
ele deve ter aprendido, certo? Inclusive porque a gente vê lá em Lucas 11, os discípulos recebendo instruções de Jesus de como orar, né? A oração do Pai Nosso. Eu imagino, e aí fazendo agora um entendimento meu, tá certo? Eu imagino que os discípulos deviam perceber, que existia uma intimidade diferente de Jesus com o Pai e que havia uma relação diferenciada por conta dessa oração. E aí, se você olhar, se você procurar nos evangelhos, você vai ver que essa foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus fazer. Senhor, nos ensina a orar. Tipo assim, a gente quer aprender a falar com o Pai do jeito que o Senhor fala, porque tem um mistério aí na relação de vocês e a gente quer isso também. Então, com certeza, Paulo também, na convivência com os discípulos, foi aprendendo também a desenvolver essa vida de oração, tá certo? E aí nos cabe também pensar, né, essa questão. Às vezes a gente ora tão pouco, né? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E aí uma vez me perguntaram assim, professora, como é isso de orar sem cessar? Quer dizer então que eu vou ficar 24 horas orando, ai meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, e tal e tal. Eu tenho que passar o dia todinho de joelho no quarto, eu tenho que fazer vigílias de oração de madrugada e não orar porque a fila é menor. Gente, a Bíblia não fala em momento algum que a fila é menor para orar de madrugada, tá certo? Essa fala, ela infringe até a soberania divina, porque é como se Deus estivesse menos ocupado de madrugada, porque a maioria das pessoas está dormindo. Gente, isso não existe, até porque o planeta Terra ele tem vários fuso horários, né? Então, enquanto no Brasil pessoas estão dormindo, do outro lado do mundo pessoas estão acordadas. Então, isso é muito variável, tá bom? Numa parte do planeta é noite, noutra parte é dia, e isso é muito bem dividido, foi muito bem organizado por Deus, a divisão do dia e da noite, então não existe isso de você orar de madrugada porque a fila é menor, tá bom? Isso é uma crendice de igreja costumeira, não tem respaldo bíblico nenhum, tá certo? Uma vida de oração é uma vida na qual você consegue não só ter um tempo a sós com Deus diário para você ler, meditar na palavra e orar e falar com Deus, não é que Deus precisa da sua oração, mas você precisa se comunicar com Deus. Somos nós que precisamos orar, tá bom? Não é que Deus precisa estar lá esperando a gente orar, não. Nós é que precisamos orar, porque quando a gente ora, nós demonstramos que reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa necessidade, é um ato de humildade, de contrição, é uma demonstração de desejo de contato, tá bom? Então, nós precisamos manter a nossa vida de oração, orar sem cessar, e não é orar fazendo aquela lista de pedidos, não. É orar intercedendo e reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor, nos humilhando na potente mão de Deus, né? E aí, quando ele fala que ouvia falar de vocês, né? Assim, sempre, desde que eu ouvi falar de vocês, é porque, de fato, quem participou mais, a gente viu isso na aula anterior, né? Quem participou mais do desenvolvimento dessa igreja em Efésios foram Priscila, Áquila, Apolo, aqueles personagens que a gente falou na primeira carta, tá certo? Então, Paulo ficou, principalmente no período que estava preso, né? A gente já viu que essa carta, a Epístola aos Efésios, foi uma epístola da prisão. Ele escreveu dentro da prisão enquanto estava preso, prisão domiciliar. Então, ele também não só mandava cartas para as igrejas, mas ele também recebia carta das igrejas trazendo notícias, tá certo? Então, a igreja, a igreja que estava em Éfeso era uma igreja que dava alegria a Paulo, de certa forma, porque os irmãos demonstravam amor um para com os outros, né? Cuidado. E aí ele diz o seguinte, que na oração dele,
ele não deixa de dar graças a Deus pelas pessoas. E aí, isso nos remete para uma coisa muito interessante nas nossas orações, que nós devemos dar graças pela vida das pessoas, agradecer, ter uma postura de gratidão. Não é só intercessão, mas uma oração que colabora com o plano de Deus, ela parte de um sentimento de gratidão, tá certo? O verso 17 ele diz: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, tá? O que significa esse espírito de sabedoria e de revelação e do pleno conhecimento dele que ele está falando de Jesus, tá certo? Então, quando ele diz o seguinte, olha, no Antigo Testamento, sabedoria significa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que ele está fazendo para então envolver-se nisso. Então, a sabedoria é conseguir olhar as coisas como Deus olha. É tentar observar o mundo e as coisas que acontecem conosco e com as outras pessoas a partir de uma perspectiva divina. É ter um coração confiante, uma fé robustecida, que não se deixa abalar por qualquer coisa, mas que tem nela o firme fundamento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ter um espírito de sabedoria é não gastar tempo vivendo a vida e planejando a vida em torno de coisas passageiras, alimentando inseguranças e medos de coisas que vão ficar aqui, mas encarar a vida como um propósito para cumprir a vontade de Deus. Isso daí envolve tudo na nossa vida, não envolve só o nosso trabalho dentro de uma igreja, não, tá certo? Envolve todas as áreas da nossa vida. Quando ele fala de revelação, ele não está falando aí em dom de profecia. Eu estou orando para que vocês recebam um dom de profecia, para que vocês recebam um dom de adivinhar o futuro, de saber o que vai acontecer. Não, ele não está falando isso. Ele está falando da capacidade de ter os olhos abertos pelo Espírito, não apenas deste mundo, né? Mas acerca da visão dos valores de Cristo, que a gente possa receber de Deus a capacidade de compreender o real valor das coisas, né? O real valor que Cristo atribuiu às coisas, à vida das pessoas, à nossa vida na Terra, tá certo? O Russell Shedd diz aqui o seguinte, ele diz que Paulo pede, através de uma atuação plena e real na vida desses novos crentes em Éfeso, que eles sejam cheios do espírito de sabedoria e revelação. Em outras palavras, ele quis dizer que ele gostaria que os crentes fossem motivados, fosse uma igreja animada, motivada, né? E que eles recebessem de Deus o pleno conhecimento dele. Né? O que é esse pleno conhecimento dele? É justamente o que ele explica no verso 18, né? Para que vocês vejam com os olhos do coração. Você sabia que o nosso coração ele tem olhos? Mas não são olhos literais não, tá certo, gente? O nosso coração é um músculo que bombeia o sangue, tá? Mas quando, na palavra de Deus, quando nós encontramos essa figura acerca do coração, na verdade, ele está fazendo menção a uma região do nosso cérebro que organiza os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas intenções, tá certo? Eu tô acabando já, eu sei que tá um pouco comprida a aula, mas é porque tem muita coisa realmente para tratar no texto. Então, quando ele fala de coração, ele está falando da nossa mente. Ele está dizendo que ora para que a nossa mente seja iluminada, o nosso raciocínio seja iluminado, a fim de que vocês conheçam. Veja que aqui ele fala de conhecimento. Então, conhecimento vem do cognito, né? Do cognitivo, da razão. Que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Ou seja, olha, você vai passar por tribulação,
você vai passar por perseguição, você vai passar por dificuldade, mas tenha a sua mente iluminada. Iluminada a partir de quê? A partir dessa esperança. As coisas não acabam aqui, a nossa vida não acaba aqui. Existe uma gloriosa herança nos aguardando, que é o céu, a vida eterna. E essa herança, ele diz aqui no verso 19 que ela é incomparável. Ou seja, não tem nada que você possa viver aqui na terra, nada. Nem carro, nem casa, nem saúde, nem faculdade, nem casamento, nada, nem um filho. Nada pode ser comparado à grandeza dessa eternidade, tá? E aí ele diz aqui o verso 19, né? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E para terminar, ele diz que esse poder, que é o poder do Espírito Santo, ele atua em nós como uma forma de aplicação do Espírito Santo em nossa vida. Ele diz que esse poder, que é o poder do Espírito Santo, foi exercido em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Gente, eu estava ainda ontem à noite fazendo a minha oração antes de dormir e apresentando algumas coisas que para mim são impossíveis. E aí, quando eu comecei a falar das impossibilidades e apresentar a Deus as impossibilidades, eu pensei, nossa, mas o poder de Deus que atua na minha fraqueza, que atua nessas coisas impossíveis, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, que ressuscitou Lázaro. É o mesmo poder que nos garante a vida eterna. Então, o que são essas coisas impossíveis aqui? São nada. Elas não são nada diante da grandeza do poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Eu talvez não possa, você talvez não possa, mas esse poder que ressuscitou Jesus, ele pode. Ele pode, basta ser da vontade de Deus, ele pode fazer todas as coisas, tá? Aí ele continua aqui, né? E de todo o nome, ele colocou o nome de Jesus acima de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na era que há de vir. Então ele disse, ó, não existe nem agora, nem vai existir nunca nenhum outro nome que esteja acima do nome de Cristo. Porque Deus, verso 22, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não é debaixo dos meus pés nem do seu não, tá? É debaixo dos pés de Cristo e o designou como cabeça de todas as coisas. Não sou eu nem você que é cabeça, não, tá? É ele que é o cabeça. Jesus é o cabeça de todas as coisas. E nós, igreja, somos o quê? Somos o seu corpo. Nós estamos a serviço da cabeça. A cabeça é que coordena todo o corpo, né? Se você for estudar ali nas neurociências, você vai ver que o cérebro, ele comanda todo o funcionamento do corpo, desde a distribuição dos hormônios, né, que motivam ou inibem o funcionamento de determinados órgãos e determinados neurotransmissores, até as nossas ações, né? O simples abrir e fechar da mão é coordenado pelo nosso cérebro. Então, todos os detalhes, o funcionamento das nossas células, gente, é coordenado pelo cérebro. Então, Deus, em sua grandeza, colocou Cristo como o nosso cabeça para coordenar toda a igreja, todo o funcionamento do nosso corpo. E é na plenitude do Espírito Santo que ele enche todas as coisas, ou seja, que ele nos domina. E aí a gente entra no assunto do nosso livro, né? Uma mulher transformada pelo Espírito. Nós somos transformadas pelo Espírito a partir do momento em que ele nos enche, em que ele nos reveste, que ele faz morada e transborda em nós. Ele passa a dominar em nós todas as coisas. E ele passa também a dominar toda e qualquer circunstância que acontece conosco, para a honra e glória do seu nome. Amém?
Eu desejo que essa palavra tenha te abençoado, que ela possa ter tocado o teu coração, que você possa ter aprendido um pouco mais a partir daquilo que eu também aprendi da parte de Deus. E que se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou, que você curta, compartilhe com outras mulheres, abençoe outras pessoas. E a gente se encontra no estudo do capítulo 2 de Efésios, semana que vem. Deus te abençoe. E agora eu vou pausar. Fica com Deus.